Mas afinal, o que é a reengenharia? Reengenharia, revolucionando a empresa em função dos clientes, da concorrência e das grandes mudanças da gerência, é um livro de Michael Hammer e James Champ na década de 90 e funciona como uma espécie de manual para a sobrevivência das empresas da época. No capítulo 1, A Crise Persistente, os autores nos introduzem a como estava o mercado empresarial naquela década. Basicamente, empresas do século XX foram pensadas no século XIX com ideias do século XVIII e não estavam nem um pouco preparadas para enfrentar as grandes mudanças da tecnologia da informação que estavam vindo a seguir. Os autores nos introduzem inicialmente a Adam Smith. Ele foi responsável pela importância do trabalho, a sua divisão e como seria estruturada. Na sequência, as ideias de Adam Smith foram aprimoradas por Henry Ford e implementadas numa produção sequencial muito bem dividida. Os autores também comentam sobre Sloan na General Motors, responsável principalmente por aplicar essa divisão de trabalho também na área administrativa, de forma que gerentes também teriam que ser especialistas em finanças para que verificassem quando haveria necessidade de comprar matéria-prima para produzir seus carros. O autor, ainda nesse primeiro capítulo, nos introduz a 3 principais fatores que as empresas deveriam se atentar para os anos seguintes se quisessem sobreviver. O primeiro era o foco nos clientes. Até então, as empresas no final do século XX vinham de processos repetitivos de produção, o que não era um problema. Afinal, as empresas tinham saído das guerras mundiais e o consumo estava em alta. E simplesmente os clientes compravam o que tinha disponível. Era normal. Até os autores evidenciam isso. Mas, com os avanços da tecnologia da informação, os clientes passaram a ter acesso a cada vez mais opções. E, se as empresas a partir desse momento não voltassem sua atenção para os clientes, elas seriam prejudicadas. Na sequência, os autores contam sobre a importância da concorrência. A concorrência seria fundamental para que as empresas no futuro progredissem e se desenvolvessem. De forma que uma empresa de determinada área, ela precisaria de uma concorrente para que melhorasse cada vez mais. Se um avanço na sua tecnologia alcançasse pelos seus concorrentes, ela também buscaria e correria atrás desse problema, buscando melhorias cada vez mais precisas. Na sequência, o autor fala da importância da própria mudança. A mudança seria muito mais rápida, tecnologias novas surgiriam, ideias novas surgiriam, e a partir daí todos seriam afetados. No segundo capítulo, Reengenharia, o caminho para a mudança, o autor cita os 4 pilares fundamentais da reengenharia, por meio de 4 palavras-chave. A primeira é fundamental. Para aplicar a reengenharia, você deve entender o que a sua empresa faz e por que faz aquilo. Na sequência, entender que vai ser um processo radical. Não é um processo simples, que vai mudar pouca coisa. Ele vai até a raiz do problema e vai eliminar aquele problema. Também é um processo drástico, de forma que a empresa não deve esperar ganhos de 10, 20% da reengenharia, mas deve esperar ganhos de várias vezes uma performance. E também é um processo, um projeto orientado para o processo. Processo, a última palavra-chave, deve entender que as atividades não seriam mais sequenciais, divididas. Negativo. A partir desse ponto, seriam processos, conjuntos de atividades que iriam compor, por exemplo, a venda de um produto, a compra de um produto. Ainda nesse capítulo, o autor cita alguns casos de sucesso. O que vou considerar aqui é a IBM Credit, que na época demorava 2 semanas desde a solicitação até a aprovação de crédito de seus clientes. Mas, quando
Funcionários da alta gerência acompanharam o processo de perto em tempo real, viram que a principal área que estava travando o seu andamento eram os formulários entre as diversas áreas. E se fosse feito de forma sequencial rapidamente, demoraria a questão de 90 minutos. Sendo assim, a alta gerência reformulou o processo e ainda mencionou que se fosse capaz de utilizar a tecnologia da informação, os 90 minutos cairiam para 45. E no final das contas, claro que esse processo de aprovação de crédito tem algumas particularidades, o que demorava 2 semanas passou a demorar 4 horas no máximo. E foi um caso de sucesso evidenciado pelos autores. No capítulo 3º, o autor coloca sobre repensando os processos das empresas. A partir de agora, era muito comum que existissem equipes de caso. Equipes de caso seriam responsáveis por cuidar de um processo. Anteriormente, com as atividades divididas, clientes poderiam comprar produtos de uma determinada empresa e, quando ligassem para solicitar um feedback, não saberiam onde estavam, em que ponto que estavam. Nesse caso, os autores mencionam que essas equipes de caso seriam pessoas responsáveis por todo o processo, pelas diversas atividades e saberiam facilmente posicionar os clientes. O autor também fala aqui que, com essa ideia da reengenharia, barreiras organizacionais seriam quebradas, de forma que as empresas não necessariamente teriam mais barreiras contra outras empresas. Um exemplo de uma empresa de automóvel citada pelos autores, o seu estoque agora de pneus não seria na própria empresa, mas sim do seu fornecedor. Se um cliente solicitasse um novo pneu, ele seria direcionado imediatamente para o fornecedor. Além disso, o autor também cita a possibilidade de gerentes de caso, uma pessoa só, uma única pessoa que saberia sobre todo o processo e na hora de dar um feedback para o cliente seria muito mais rápido. No capítulo 4º, o novo mundo do trabalho, falamos sobre pessoas. Quais são agora o papel de um funcionário? Como que ele seria? Com a reengenharia, o funcionário deixaria de fazer apenas uma única atividade, mas passaria a fazer um trabalho mais desafiador. Diversas atividades agora seriam compostas do seu escopo de atuação. Sendo assim, seria necessário e fundamental o engajamento do funcionário alinhado à cultura da empresa, sempre pensando no seu desenvolvimento. Os funcionários mais bem pagos, por exemplo, seriam aqueles que mais agregassem valor para a empresa. Um outro exemplo também seria o papel do gerente. O gerente, que até então tinha muitas vezes aquela sina de apenas mandar nas pessoas, passaria a ser um gerente que instruiria as pessoas como um instrutor. No capítulo 5º, o papel capacitador da tecnologia da informação, o autor cita a importância da tecnologia da informação para a reengenharia. Não seriam mais simplesmente agora aplicar a tecnologia da informação na sua empresa e pronto, está tudo resolvido. Negativo. O autor menciona que seria necessário um grande conhecimento do seu problema e utilizar da tecnologia da informação como a melhor solução possível. Um exemplo bem legal do capítulo é a empresa Chrysler, que antes mesmo da tecnologia existir no mercado, por muitos anos solicitava um rastreamento via satélite dos seus materiais, para que caso um cliente solicitasse, pedisse a informação, a Chrysler já teria a pronta entrega essa informação para ele. Nesse capítulo também, o autor discorre sobre outros meios de tecnologia, a telecomunicação, que possibilitaria reuniões à distância, fala também sobre computadores de bordo que os funcionários teriam ao sair em campo, coisas já ultrapassadas para o nosso ano de 2022, mas até então, boas ideias para que as tecnologias fossem implementadas na reengenharia. No capítulo 6º, o autor nos coloca uma pergunta: quem realiza a reengenharia? Ele faz aqui uma estruturação de uma equipe de reengenharia. Tudo começaria num líder. Esse líder não necessariamente tem que ser o presidente da empresa, mas teria que ser uma pessoa influente, capaz de implementar em toda a empresa essa mentalidade de mudança e, ao mesmo tempo, assumir a responsabilidade caso erros acontecessem.
também fala sobre os proprietários de processos. Esses seriam gerentes de carreira longa, de muita reputação, que ficariam responsáveis pelos processos que sofreram reengenharia. Na sequência, a equipe de reengenharia citada. Quando a empresa vê a necessidade de aplicar a reengenharia em determinada atividade, em conjunto de atividades, uma equipe de reengenharia deve contar com funcionários internos e externos. Por quê? Os internos saberiam muito sobre aquelas atividades e os externos trariam também ideias novas que quebrariam os paradigmas atuais. Na sequência, o autor cita sobre comitês de reengenharia, que não são de todos necessários, mas caso existam, tem que ter a participação do líder. Esse líder tem que conversar com os proprietários de processos para resolver problemas. Na sequência, também temos o czar da reengenharia. Este cara aqui não pode se confundir com um líder negativo. Sua principal importância é ser uma pessoa responsável pela infraestrutura da reengenharia. De forma que, caso um novo proprietário de processo entrasse como responsável por um processo novo que tivesse sofrido reengenharia, o czar saberia imediatamente informá-lo o que teria que fazer. Além disso, também já estaria preparado para as inovações da equipe de reengenharia. Se eles estivessem pensando em implementar uma nova tecnologia, o czar já iria atrás dessa tecnologia para que futuramente fosse mais fácil implementar na empresa. No capítulo 7, o autor coloca a caça às oportunidades da reengenharia. Ele diz o seguinte: o principal foco é o cliente, de forma que processos desnecessários podem começar a ser avaliados se eles agregam ou não algum valor para o cliente, ou se esse se importa ou não com aquele processo. Logo à frente, veremos o caso da Taco Bell, onde foi determinante isso. Mas aqui ele cita, por exemplo, a questão da auditoria. A auditoria, muitas vezes nas empresas, é extremamente desgastante, tem muitas verificações. Claro, trabalhamos com pessoas e é necessário ter uma boa validação, mas, nesse ponto, se o gasto é muito excessivo com a auditoria, não há por que ter absurdas, várias sessões de auditoria. Reduzem os gastos. Além disso, processos extremamente quebrados, extremamente fragmentados, geralmente podem ser reduzidos a apenas um único processo. No capítulo 8, a experiência da redefinição dos processos nos leva até uma sessão de uma equipe de reengenharia. O foco aqui é o seguinte: além de conseguirmos ver de perto uma equipe pensando em como poderiam melhorar o atendimento de seguros para batidas de carro, também vemos que não necessariamente precisamos conhecer tudo sobre aquele setor ou sobre aquela área que iremos implementar a reengenharia. Ideias que vêm de fontes externas são muito bem-vindas e criativas e podem ser determinantes para que uma reengenharia seja bem sucedida. No capítulo 9, o autor menciona que nós estaremos embarcando na reengenharia. Para que a reengenharia seja formalizada na empresa, seriam necessários 2 documentos. O primeiro seria um documento de proação. Esse documento seria, claro, espalhado dentro da empresa pelo líder. E sua principal atitude fazendo isso era deixar bem claro do porquê a reengenharia era necessária. O exemplo dado, por exemplo, no livro, é a respeito de uma empresa da área farmacêutica, que via que seus concorrentes tinham um processo de desenvolvimento de produtos muito menor do que o deles. Então, era necessária uma reengenharia. Na sequência, existe também a declaração de visão. A declaração de visão é onde a empresa quer chegar. Deve ser ousada e deve ser uma meta que deve ser para o futuro. O meu destaque aqui vai para a empresa American Express. Essa empresa foi determinante para que modificasse para sempre o sistema de entregas de produtos nos Estados Unidos. O motivo? Sua declaração de visão. Vamos entregar
todos os produtos até as 10h30 do dia seguinte. O mais bacana a se considerar nesse ponto é que a empresa realmente revolucionou seus processos, começou de novo para que isso fosse alcançado. Dessa forma, diminuiu trabalhos fragmentados, eliminou certas organizações hierarquias que não eram necessárias para que o objetivo fosse concluído. No capítulo 10, 11, 12 e 13, são 4 empresas que o autor cita como sucesso de reengenharia. Claro, as situações de cada uma delas eram bem diversificadas. No primeiro, na Hallmark, era uma empresa que estava em uma boa fase. Entretanto, viam para o futuro uma necessidade de mudança. Por quê? Seus cartões, Hallmark Cards, tinham, primeiramente, um processo produtivo muito lento e era muito difícil conseguir o feedback de quais cartões estavam sendo vendidos em determinadas regiões. Sendo assim, os Os responsáveis pela reengenharia na empresa fizeram um processo chamado de A Jornada, fazendo reuniões com equipes e vendo onde tinham atacado o problema, filtraram ideias e, quando implementaram, a partir do momento que uma compra era feita de um cartão Hallmark em qualquer lugar dos Estados Unidos, assim que o código de barra fosse lido, automaticamente a sede já tinha a informação de onde e quando aquilo foi feito. Na sequência, vem a Taco Bell. A Taco Bell estava em uma situação desesperadora. Um crescimento negativo de menos 16% em anos que o seu segmento de fast foods cresceu 6% no total. O principal motivo? Processos fragmentados e muitas tarefas desnecessárias. Um gerente tinha que saber montar e desmontar uma fritadeira. Qual o sentido disso? O presidente logo viu essa falha, corrigiu tudo o que podia, reduziu equipe, reduziu cargos e até mesmo reduziu o tamanho da cozinha nos estabelecimentos, de 70% do estabelecimento para 30%, conseguindo agregar muito mais pessoas naquele ambiente. E o que era um faturamento de 500 milhões passou a 3 bilhões em poucos anos. Um caso legal da Taco Bell é que, por diversas vezes, os funcionários iam até os clientes, até o presidente da empresa e falavam: Poxa, essas mudanças que você está aplicando não são muito legais, eu estou deixando a empresa. A principal preocupação do presidente era que isso não acontecesse mais. Na empresa seguinte, a Capital Holding, ela teve um processo de reengenharia voltado para a cultura da empresa. A Capital Holding, uma empresa de seguros norte-americana, viu a sua campanha de marketing ser destruída da noite para o dia. O marketing em massa que eles estavam aplicando não era mais o necessário. Eles precisavam de um marketing especializado, focado em cada cliente, sendo cada um deles único. Eles remodelaram a cultura da empresa para uma cultura totalmente voltada para o cliente. Em pouco tempo, viu que seus funcionários estavam extremamente desalinhados com essa cultura, de forma que, em entrevistas de consultoria, de 100 funcionários entrevistados, apenas 2 citavam a palavra cliente. Com a reestruturação dos processos, com uma empresa que, a partir daquele momento, o desempenho do funcionário seria avaliado principalmente pelo quanto valor ele vai agregar na empresa e não simplesmente pelas informações que eles sabiam. O quarto exemplo é a Bell Atlantic, uma empresa do ramo de comunicações que era uma empresa sem concorrentes e entregavam serviços de uma qualidade duvidosa, porque eram muito demorados. Quando empresas da área de comunicações com fibra ótica apareceram no mercado, a Bell Atlantic se sentiu extremamente em uma situação perigosa. A solução para resolver esse problema foi, de imediato, bolar 2 equipes de reengenharia. Uma pensaria na teoria que seria implementada, e a segunda pensaria na prática.
A primeira equipe da teoria, em um mês, já tinha uma nova ideia para reduzir. A demora da entrega do serviço, que era o seu principal fator, de um mês para uma redução de tempo zero, que era o solicitado pelo presidente. A equipe que ia implementar a reengenharia na prática verificou que era possível, mas seriam necessários muitos gastos. Portanto, a Bell Atlantic utilizou equipes de caso a princípio. Mudou pouca coisa na estrutura da empresa, mas o serviço que demorava um mês passou a demorar 2 semanas. Em um segundo momento, a reengenharia da Bell Atlantic iria implementar gerentes de caso, uma única pessoa responsável pelos serviços. E em um último momento, seriam interfaces computadorizadas diretamente nas sedes dos clientes, onde eles mesmos solicitariam o serviço e seriam automáticos em tempo zero. Claro, com esse processo gradual, a Bell Atlantic conseguiu resolver seu problema e ter um gasto muito menor. Mas é claro que muitas vezes a reengenharia tem que ser drástica e imediata. No último capítulo do livro, O Sucesso na Reengenharia, o autor cita que a reengenharia, embora seja algo novo, ainda assim tem uma taxa de sucesso de 50% a 70%. E ele aponta que casos que falham não necessariamente são porque a empresa não tinha salvação. Muitas vezes, a implementação da reengenharia foi feita de forma errada. A reengenharia deve seguir alguns padrões e principalmente vou destacar aqui que não deve ser algo com melhorias mínimas. Deve ser uma melhoria grande, de várias vezes o que era esperado. Se a empresa precisasse de uma melhoria de 10%, o autor mencionou, campanhas de produção eram muito mais bem-vindas do que a reengenharia. Mas se a empresa precisasse de uma remodelação dos seus processos, aí sim a reengenharia deveria ser aplicada. O autor também cita empresas que começam a aplicar a reengenharia, mas param no meio do caminho quando vêm as primeiras mudanças. Isso não deve ser uma prática adotada pelas empresas, porque a reengenharia deve ser constante, como é o caso da jornada da Hallmark. Por último, que também gostaria de destacar aqui, é tentar fazer reengenharia sem descontentar as pessoas. Se fosse nesse sentido, a Taco Bell não existiria hoje, no ano de 2022. O presidente da Taco Bell, por diversas vezes, descontentou os funcionários, fez com que pessoas que não estivessem adaptadas aos novos cargos deixassem e fossem para empresas concorrentes. Claro que o presidente falou, não tem problema, mas o foco é as pessoas ficam descontentes com mudanças. E, num processo de reengenharia, isso deve acontecer. Por fim, no epílogo, os autores ainda citam: a reengenharia era algo novo para a época e ainda tem muito a ser explorado. Não existem regras até o princípio. É claro que as ideias compiladas nesse livro podem servir de um norte para as empresas, mas se pegarmos, por exemplo, a Bell Atlantic, ela fez 2 equipes de reengenharia, uma para a teoria e uma para a prática. Sendo assim, para a época em que foi escrito o livro, os autores foram muito bem assertivos para o futuro. Afinal, hoje quase não há essa divisão de trabalho, é muito pouca, em tarefas repetitivas. Mas os processos, um funcionário cada vez mais proficiente e com vários desafios, que busca sempre aprender mais, é muito mais bem-vindo.